Bom, pessoas, agora vamos estar resolvendo aqui a questão 15, que também é de geometria aí do nível 3, tá? Em primeiro momento, parece ser uma questão difícil, porém não é, tá? É uma questão simples e vocês vão entender o porquê, tá? É uma questão aí de trigonometria, basicamente. A figura tem 8 lados de medida 10 centímetros, 4 lados de medida 20 centímetros, 4 ângulos de 60 graus, 4 ângulos de 90 graus e 4 ângulos de 300 graus. Qual é a área da figura, tá? Então, nota que não existe uma fórmula para a gente calcular diretamente a área dessa figura, né? Até porque essa é uma figura muito estranha, tá? Isso aqui, eu nem sei qual é o nome desse polígono aqui, tá? Nem sei quantos lados ele tem. Mas, enfim, a gente nota que a gente tem aqui alguns triângulos, a gente tem aqui alguns ângulos retos, a gente tem um ângulo de 300 ali, enfim. Bom, a estratégia que eu vou usar para resolver essa questão é completar essa figura, ó, porque nota que tem esse espaço em branco aqui, esse espaço em branco cá, esse outro espaço branco aqui e esse outro espaço branco aqui. Então eu vou fechar esses caras e vai acontecer uma magia. Qual seria essa magia, ó? Quando eu fechar aqui, ó, vou fechar aqui, eu vou fechar aqui, deixa eu só melhorar essa reta, né, porque tá meio estranha. Agora eu vou fechar aqui também. E por fim, eu vou fechar aqui também, tá? Então, pela simetria, a gente já nota aí que forma algo semelhante a um quadrado, tá? Mas a gente ainda não pode afirmar isso. Bom, agora a gente vai distribuir as medidas dos lados, tá? Então, a gente tem 8 lados que mede 10 centímetros. Bom, como a gente tem 3 lados aqui, obviamente o lado que mede 10 vai ser o menor lado, tá? Então, esse cara daqui, ó, mede 10. Esse outro cara daqui mede 10. Aí, esse cara daqui também mede 10. Aqui também mede 10. Aí, aqui também mede 10. Aqui também mede 10. Aí, aqui também mede 10. E, por fim, aqui também mede 10. Ou seja, a gente tem aí exatamente 8 lados medindo 10. Tá? Então, você vai contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, eu vou distribuir os lados que medem 20, tá? Obviamente que vai ser esse maior lado daqui, ó. Então, esse cara daqui mede 20. Esse cara aqui mede 20. Esse outro cara aqui mede 20. E esse outro cara aqui mede 20, tá? Então, notam que esse segmento aqui, ele é idêntico a esse segmento aqui, que é igual a esse segmento aqui, que é igual a esse segmento aqui. Desculpa. Mas como é que eu posso fazer essa afirmação? Tá, então a gente nota, ó, essa reta aqui, esse aqui é uma reta, tá? Então esse aqui tá formando aqui um ângulo de 90, obviamente. Como é que eu posso afirmar isso? Tá, se você observar, ó, aqui a gente já tem um ângulo reto. Então, o que resta aqui para fazer 180 também vai ser um ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo... Bom, eu tive uma pequena interrupção aqui, mas voltando ao que interessa, ó. Esse ângulo aqui, ele moda para ver, porém é um ângulo de 300 graus, tá? Então, nota, se isso aqui é 300, quanto é que falta para 360? Exatamente, falta 60. Então, esse cara aqui é um ângulo de 60. E daí, ó, se esse cara aqui é um triângulo retângulo e a gente já tem um ângulo de 90, um ângulo de 60, obviamente que esse cara aqui que falta vai ser 30 graus, tá? Ou seja, a gente tem aí um triângulo retângulo egípcio, tá? Que é aquele triângulo que tem os ângulos de 30, 60 e 90 graus. Então, a gente nem precisa fazer esse mesmo esquema com todos os outros triângulos, até porque eles são triângulos congruentes, tá? Então esse triângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, tá? Então todos eles têm os mesmos catetos, têm os mesmos ângulos e tem também aí a mesma hipotenusa, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir esse lado daqui. Porque a estratégia vai ser a seguinte, a gente descobre a área total dessa figura e daí, da área total, a gente remove a área desses 4 triângulos retângulos, tá? Então o que vai restar pelo complementar aí vai ser a área desse polígono aqui todo estranho, tá? Então vamos lá. Bom, como é que a gente faz para descobrir o valor desse cateto aqui que eu vou chamar de C? Tá, várias formas de você fazer isso. Você poderia usar, por exemplo, seno de 60 graus, tá? Então você faria assim, ó, seno de 60 graus vai ser igual o que? Vai ser igual ao cateto oposto, que é o C,
dividido pela hipotenusa, que é o 20, tá? A gente sabe que sendo de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao C dividido aí por 20. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 2C é igual a 20 raiz de 3. Consequentemente, o C ele vale 10 raiz de 3. Ou seja, esse carinha aqui, ele vale 10 raiz de 3. Mas por que eu disse que não tinha necessidade de fazer isso? Porque a gente tem ali um triângulo egípcio, tá? Ou seja, é o triângulo com os ângulos de 30, 60 e 90. Então, vou fazer um triângulo genérico aqui, ó. Aqui é um ângulo de 90, aqui é um ângulo de 60 e aqui é um ângulo de 30. Tá, se eu chamar a minha hipotenusa de A, ou melhor, vou chamar a hipotenusa de A não, eu vou chamar, ó, esse lado aqui que está oposto ao ângulo de 30 por x. Se esse cara aqui é x, então quer dizer que o lado oposto ao ângulo de 60, ele vale o x raiz de 3. E por fim, o lado oposto ao ângulo de 90, ele vale 2 vezes o x. Tá? Isso aqui já é uma regra da trigonometria, tá? Então, dado um triângulo retângulo egípcio, o lado oposto ao ângulo de 30 vai ser um valor, o lado oposto ao ângulo de 60 vai ser esse valor vezes 3, e o lado oposto ao ângulo de 90 vai ser 2 vezes esse valor, tá? Então, nem precisava você fazer a conta, porque ó, o lado oposto ao ângulo de 30 naquele caso é 10. Então, quer dizer que o lado oposto ao de 60 vai ser quanto? Vai ser o 10 multiplicado aí pela raiz de 3. Então, agora, a gente já sabe que esse cara daqui vale 10 raiz de 3. Então, sabendo disso, a gente vai calcular a área total. Então, a gente nota que esse cara aqui é de fato um quadrado, tá? Porque os lados é 10 e 10 é raiz de 3. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular aqui a área total. Bom, a área total, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área do quadrado. Então, vai ser o 10 mais o 10 raiz de 3 ao quadrado. Então, a área total vai ser o quadrado do primeiro, que é o 100, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 200 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que vai dar aí 300, tá? Por que 300? Porque o 10 ao quadrado, isso aqui dá 100, e o raiz de 3 vai dar o próprio 3, então é 100 vezes 3, que vai dar 300. Então, a nossa área total vai ser, ó, o 100 mais o 300 mais o 200 raiz de 3, ou seja, é o 200 raiz de 3 mais o 400. Tá, agora sabendo disso, a gente vai tirar dessa área total a área que não nos interessa, que no caso é a área dos triângulos. E como a gente calcula a área de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Então, nesse triângulo aqui em específico, a base a gente pode considerar como sendo 10 raiz de 3 e a altura como sendo 10. Então, a área do triângulo vai ser o quê? Vai ser o 10 vezes o 10 raiz de 3, tudo isso sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser 10 vezes 10, aí dá 100, que multiplica o raiz de 3, dividido por 2. Logo, a área do triângulo vai ser de 50 raiz de 3. Tá, essa aqui é a área de quem? Essa aqui é a área do triângulo. Mas essa aqui é a área de um só triângulo, tá? Porque a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tem que pegar esse total aqui e multiplicar por 4. Então, a área dos 4 triângulos vai ser, ó, o 50 raiz de 3 vezes 4. Ou seja, a área dos 4 triângulos vai ser 200 raiz de 3. E agora que a gente tem a área dos 4 triângulos, a gente pode pegar a área total e tirar a área desses caras. Logo, a área da figura que a gente está procurando vai ser, ó, o 200 raiz de 3 mais o 400, que é a área total, menos 200 raiz de 3, que é a área que não me interessa. E agora aqui, ó que beleza, a gente pode simplificar esse 200 raiz de 3 com esse 200 raiz de 3, e daí o que vai restar? Vai estar apenas que a área vai ser igual ao 400. E como a unidade foi dada em centímetro, então é centímetros quadrado. Portanto, 400 centímetros quadrados é a nossa resposta, tá? E por sorte, ó, se a gente for olhar aí a alternativa, a gente tem que a resposta correta é letra D, tá? É uma parada que eu soube, é que vazou o gabarito. Vazar a prova é algo muito comum, tá? Mas o gabarito não é algo muito desconfiável, porque, ó, nesse papel aqui que eu tô usando para fazer essa questão, a gente tem a questão
E além disso, a gente tem aqui também as respostas, tá? Então a pessoa marcou aqui letra C. Eu não sei se ela marcou C no gabarito final também, mas enfim, é errado, tá? A resposta correta aqui, de fato, é a letra D, de dano não grosso.